Bom dia, nós estamos começando esse nosso painel, essa nossa sessão, que tem como tema Direito e Sociedade, né, um tema central dentro da Abrasde. Obrigada por todos estarem aqui. Queria agradecer, deixar registrado, né, já que está gravando também, meus super agradecimentos ao Fernando, né, que me convidou quando soube que eu tinha interesse de estar presente. É uma honra enorme estar de novo aqui com o David Trubek. Tivemos muito contato há 17 anos atrás. Eu já contei, eu tive 17 anos de férias, né? E o David Trubek estava num momento muito especial que gerou, né, esses 17 anos. Nós temos o Mário e o Diogo que vão fazer comentários, trazer questões mais específicas do Brasil a partir da apresentação do David Trubek. Só para vocês conhecerem os nossos palestrantes de hoje, o professor David, ele é Dean da International Dean Emeritus da Universidade de Wisconsin-Madison, e agora está em Nova York, morando em Nova York, não é isso? E sendo professor sênior da Harvard Law School. E tem um livro que acabou de ser lançado, co-editor de um livro sobre as profissões jurídicas no Brasil. E ele tem trabalhado muito sobre direito de desenvolvimento, inclusive foi o primeiro contato do David Trubek aqui no Brasil foi dentro do movimento Direito ao Desenvolvimento, direitos humanos, e questão da globalização e sistemas legais. Os nossos outros participantes brasileiros são o Mário Chapeiro e o Diogo Coutinho. Então, o Mário foi doutor pela Universidade de Nova York, professor da FGV, certo? Se me corrijam se eu estiver dando alguma informação errada. Tem trabalhado também com direito de desenvolvimento e com direito administrativo. O Diogo Coutinho é professor aqui da USP, né, professor aqui da casa, livre docente também pela USP, doutor pela USP também, tudo pela USP, né? E também assuntos de direito de desenvolvimento, direito econômico, políticas públicas ligadas à questão econômica. Bem, então nós temos agora a palavra com o David Trubek. Diogo, por favor, rapidinho aqui fazer a troca dos slides. Eu peço desculpa para falar em inglês, mas eu preparei as slides em inglês e no, it's Abrasad. That's not mine. Essa técnica. Glee. It's that one. Abrasad. Lecture final. Yeah. What does Lund say? Okay, geniuses. Muito bom. Então, eu vou falar em inglês, mas quando nós chegamos na hora de perguntas, se vocês querem fazer perguntas em português, eu vou tentar te responder em qualquer língua que é disponível naquele momento. Eu digo que o David tem uma filha brasileira. É uma honra de voltar desta mesa mesmo, porque foi 2 anos atrás, não é, Diogo, que estávamos nesta sala falando de direito de desenvolvimento ou alguma coisa parecida. Ok. Então eu vou começar em inglês. Okay, so what is law and society? So why did I pick those words? So in the United States, and it's interesting, I thought about this on the way over in the taxi. We have this is an organization of sociology of law, actually of researchers in the sociology of law. Pesquisadores no sociologia do direito. Okay. Now, we do have a field of sociology of law, which is part of the
professional field of sociology. But the study of law, so sociology of law is the study of law from the outside. It's not law, it's not doing law, it's studying it from the outside and trying to understand how it works, what effects it has, what its causes are, and many things. You all know this. Okay, so the difference between Brazil at this moment with this association and the United States is that in the United States, that tradition, which I'm going to talk about, which is sometimes called socio-legal, you may have, that term is used in Europe. We've called it law and society. That is, we haven't related it to a specific academic discipline. So sociology of law, at least in the American sense, is part of the discipline of sociology. You have to have a degree in sociology to do that, or at least that's understood. But in the United States, we have built a somewhat larger framework for social scientists and who study law and lawyers who want to study law from the outside as opposed to the inside. And we call this is generally referred to as Law and Society, and there's something called the Law and Society Association. So I'm going to use this term, Law and Society, to refer broadly to a family of different intellectual movements that embrace lawyers and social scientists, and which is a global movement. So the Law and Society, have any of you ever attended the Law and Society Association meetings? Okay, so we have some. Good. So those of you, did you go to the last one in Toronto or Mexico City? Mexico City. Okay, so as you know, as I'm sure you saw, although the association is based in the United States, the meetings are really international, and they are the largest gatherings of people who, social scientists and lawyers who study law from the outside. They're the largest gatherings, and you will see people from all over the world. About 40 to 50% of the participants are from outside North America, and you're going to see lawyers, sociologists, anthropologists, historians, a few economists, not too many economists. We try to get the economists, but they're very hard to get. And there are critical traditions within this. There are more empirical traditions. There are more policy-oriented traditions. It's a very rich world, and I'm glad we have a few people who've actually seen it. It's also very confusing if you for the first time, because it's like this gigantic thing, you know. It's like walking into Walmart, right? So it's the Walmart of law, of legal sociology. All right. So let's go back. And now I'm going to focus on the history of these ideas in the United States. There are some parallels in Europe and Latin America, perhaps in a different time frame. And I'll mention that briefly, but this is really primarily about the United States. So the origins of the idea of law and society, socio-legal studies in the United States came from the revolt against formalism. So the revolt against formalism. Now that's something familiar to you. It's familiar in Europe. There was a general reaction started in the United States. You could basically bring it to the early part of the 20th century. It was influenced by European ideas, and it was called legal realism. That was the American legal philosophical movement that represented the break from the American version of legal formalism, which we call classical legal thought. Classical legal thought presented the law as autonomous and neutral, and there was a method, formalism, which was presented as value-free, and therefore the law was a internally coherent
mechanism that was autonomous and neutral among the social forces. Okay, anybody believe that? Okay, we'll pass that on. The legal realists challenged those ideas. They suggested that legal doctrine was indeterminate, that it wasn't a self-activating machine, that formalism masked political preferences, social preferences, and the result was that the law was not neutral among the groups in society. It affected who wins and who loses. There's a famous article in American Law and Society Canon called Why the Haves Come Out Ahead. And if you haven't read that, you should, because it's one of the classics in the American tradition. Now, if legal doctrine is not determinate, we need supplementary techniques to determine how outcomes occur. If law is not autonomous, we have to have tools to know what are the social forces that are actually helping to shape the law. If law is not neutral, we need to have ways to measure who wins and who loses. And the legal realists thought that social science could help answer these questions, both as a tool to be used by lawyers and as a discipline to study the law from the outside. So there were two sort of dimensions to this. There was kind of what I call legal pragmatism and sociological jurisprudence. So that was basically in law schools, because this was a tool for lawyers. You could use social science. You weren't trying to study law from the outside. You were using social science to solve problems, to solve legal problems. And there were several different movements, all of which were sort of associated to one degree or another with the revolt against formalism. So legal pragmatism, sociological jurisprudence that use social science to help solve problems. I should have put the word help, because obviously it was not, social science didn't solve the problem, but it helped solve the problem. So, for example, they used a lot of empirical studies of who used the courts and how the courts actually worked in order to reform civil procedure. That was a very early example of legal pragmatism. But then there is the tradition associated with the Law and Society Association, which was the outside perspective. So legal pragmatism is the inside, social science inside, law and society is more outside. I mean, there's a little blurring, but mostly, and there were lawyers like myself who were primarily interested not in doing law, but in understanding it and understanding how it works. And there were social scientists who wanted to do the same thing. And the idea was to bring all of us together under a big tent, the big tent. So law and society is a big tent. That's what it is. And I think that's important because I think that the bringing of all the disciplines, so anthropology, sociology, history, political science, law, some economics, those are the main disciplines that you will find if you look through the program, but there are others too. Geography, there's a whole critical geography of law. Just to give you an example of how broad this can be. Okay. So let me just give you a few of the ideas that have come out of the law and society tradition in the United States. This is sort of a list of some of the typical canonical ideas that this movement promoted. So the first and the most basic is the application of American pragmatism, which is a philosophical movement, to law. The law is what it does. That is, it's the law in action that matters, not just the law in the books. And so what determines what actually the
difference that law makes in a particular context is something that needs to be studied from both the inside and the outside. So that's a general point. And of course, the Law and Society approach looks at law as part of a social and political complex, not as a freestanding, completely autonomous. And indeed, it's one of the things that Law and Society scholars study is how the law tries to present itself as neutral and autonomous in order to strengthen its power, even if it isn't neutral and autonomous. It also stresses that in understanding the law and what it does, you have to look at institutions and know how they work, not just look at rules. So you have to know how the courts work and how they don't work, who gets access and who doesn't get access, what cases move quickly and what cases move slowly. It assumes that law is shaped by social forces, but also that it shapes the social forces, that law is a force that creates social relations, not just reflects them. Well, wait a minute, there's something wrong with this slide. I got too much there. Sorry about that. But one of the things that in this tradition is to look at the distributional effects of legal rules and institutions. That is, who's winning and who's losing. And I'm describing, this is a sort of broad view and I'm putting together a lot of different traditions. So here are some ideas that came out of this tradition. The disputing pyramid. So there's a very famous study and I was actually involved in this study, where we tried to find out let's start with 1,000 people who have had something happen to them that could be a legal case, might be a legal case. How many of them actually go to see a lawyer? So the pyramid starts with a wide base, and some of them go to a lawyer, but some of them say, it's too much trouble, or I don't have the money, or I won't win, or I hate the law, or I hate the courts, or whatever. And so they go. Then the next stage is whether the lawyer advises them to proceed. That's the next step up the pyramid. And that's, again, the group gets smaller. The lawyer says, no, you can't win. Of course you were screwed. You've been defrauded, or you've been hit by a car, but your case is too weak. I won't take it, or, blah, blah, blah. Or the person says, the lawyer says, I'll be glad to take your case, but it's going to cost you $1,000. So then the pyramid gets a little narrow. Then the lawyer tries to deal with the client and the other side, and maybe they reach agreement. Maybe there's some sort of compromise, some kind of. So then the pyramid gets a little narrower because those people drop out, and now we're at the filing of a lawsuit. And finally, then the question is, people file lawsuits, but how many of them go all the way to a trial? In the United States, trials are very rare. Very few cases that start, very few of the incidents that start at the bottom end up at the top, which is a victory in a court. Because very few of them ever get to a court, and fewer of those ever reach the end of the proceeding because the proceeding is stopped through some kind of compromise of some kind. All right, so that's the disputing pyramid. That's a very important, and what we did was we did a survey of 5,000 people. And we followed, and then we mapped where they fit in this thing. And this article is called Naming, Blaming, and Claiming. So do you name, something can happen to you, but you may not think that it's a legal problem. You don't, so that you have to name the problem. So naming, that's at the, that gets you to the second step of the pyramid. Blaming, then you say, it's somebody else's fault.
and claiming, I'm going to do something about it. So this article, which published in the Law and Society Review, is called Naming, Blaming, and Claiming. And that's one of the sort of classical ways that law and society research is different from just studying, judicial decisions, right? And this was a very big project, and it took a lot of resources, but it was great. And we have to look at courts as bureaucracies. Courts are bureaucracies. The rules of all bureaucracies apply to courts, all the different things. Another idea that's widely that's an important strand of research in law and society is popular knowledge. What do people know? What does the population think about and know about the courts, and how that affects, or about the law? I don't want to say the courts, about the law, the courts, everything, the whole thing. Popular knowledge of the law, both in terms of the legitimacy of the law, and also whether people act in compliance with the law because they know it's the law, or act illegally because they know it's the law. I mean, that's also true. Harder to get that information from the people. It's harder to get the criminals to talk to your sociological researchers, but sometimes you can. Okay, another area of research is the study of how social movements use the law. So you know about the Me Too movement. I don't know, is there a Portuguese equivalent? Me Too? Me Too? Me too. Eu também. That's what it is? No, we didn't have one. We are having now, not him. It's Not him. Well, that's, Yeah, but that's that's, not him is not quite, it has extra dimension. Okay, well, Me Too is the movement of women who feel that they have been sexually harassed, or who want to support the women who were sexually harassed. So there's now a social movement. Me Too has become a social movement using technology to tie together people all over the country, and they are beginning to, they're bringing a lot of cases. So yesterday, Bill Cosby was convicted and sentenced to 3 to 10 years in prison. This is the biggest victory of the Me Too movement in the law. There have been political victories too. So social movements use law. This goes way back. I mean, this is just today's case. Some other ideas showing how social and political factors have weakened the effect of anti-discrimination law. Now, I've just been working with a colleague at FGV who's done a study of disparagement in criminal law, the use of racial epithets and the effort to criminalize racial epithets. Am I making any sense? You look confused. Yeah. So this is a study of this kind, how the way the judges have reacted. The people are called bad words, particularly Afro-Brazilians, and they are treated very dismissively and use negative language, and they try to bring criminal cases. And how the bureaucracy of the courts and the attitude of the judges and the way the criminal system is set up makes it difficult to take advantage of the fact that this is illegal. So that's just a Brazilian example of a classical law and society type study. Studying how the organized legal profession, how the legal profession plays a role in politics. Of course, the classical story, and one of the best stories of this type, is the role of the OAB at the end of the military rule. I was working here in the late 70s and early 80s, and I worked with Raimundo Fauro, who you all know. Then I was acting not as a scholar, but as I worked for the Ford Foundation. We were supporting this kind of activity, at least indirectly. There's an example of a bar association, an organized bar, playing an important political role.
there aren't so many great stories like that around the world. But there are a number, and there's a whole literature on legal professions and democracy and civil and human rights. Another idea is how, particularly in an era of globalization, foreign legal ideas, foreign legal actors have played a role in shaping law in various countries, and then transnational legal orders could become more important. That's another law and society idea. So these are just, and I just sat down and said, okay, let's come up with like 10 ideas that give you some idea of what kinds of research you would find if you went to a Law and Society Association meeting. And this is just a small sample. So this Law and Society idea, which took hold in the United States as an institutional force, in the 60s, really. This is the legal realism. The legal realism is an intellectual activity within the law schools of the 20s and 30s, the 1920s and the 1930s. The Second World War sort of brought a halt to that. A lot of the legal realist scholars went to work for the government. And after the war, these ideas sort of began to filter, but it was really the 1960s when you began to see the organization of institutions to support this kind of activity. And the Law and Society Association, being the first, was founded in 1964. But over time, other streams of what I call the Law and Society idea, very broadly defined, have emerged. And I would identify 4 distinct streams that can be found. Again, this is in the United States, but you can find this in a lot of places. So the first is critical studies. So it's critical studies, of which examples would be feminist legal thought, critical race theory. Critical race theory is a very big organized activity now, mostly in law schools, but also following in other disciplines, now developed in other disciplines, basically looking at how race is handled in the law, and often being very critical about the way the law handles race. And that can be both empirical or doctrinal, and a lot of it's doctrinal. It's critique of legal rules, but also of the behavior of the courts, and so there's a empirical side to it. So, and for each I'm going to give an example. So law structures hierarchies of class or race and gender. Those are, that's a typical kind of critical studies in law. Law and development, which we're going to hear more about because I know my colleagues are going to talk about that, is basically the law and society idea, this broad idea of how to look at the law from the outside and trying to find out what it does and how it could do things better, because that's part of the whole thing, applied to the issue of development in developing countries, and we'll hear more about that. So what I'm calling socio-legal studies is the sort of original law and society idea, which is at the core of the Law and Society Association, but you can find all of this in a Law and Society meeting because it is a big tent. And that, I've already talked a lot about that. And then there's something relatively new in law schools, which is basically the use of big data to analyze legal problems. And that's relatively new because the whole big data movement is relatively new because it's a phenomenon of the internet and digitalization. And all of a sudden there's this vast amount of information available and relatively easily analyzable with algorithms and and standard software, and law professors are beginning to use this a lot for problem solving. So this is really
closer to the tradition of legal pragmatism and problem solving than it is to the external perspective that you see in critical studies, socio-legal studies, and law and development. But it is the continuation of one of the many dimensions of the law and society idea. So those are, things within the U.S. legal academic, not just legal, because you'll see people from all sorts of disciplines participating. Those are four. Now, I'm going to really go out on a limb. Do you know that expression, go out on a limb? When you go out on a limb, you could fall off. The limb could break. So I'm going to try to make some vast generalizations, covering the whole world. And if I'm wrong, get up there and tell me, Troubeck, you don't know what you're talking about. All right, so if we think of this broad idea of law and society, and you could call it something else. I've used this term. The legal movements that came out, the intellectual, I don't want to say legal, the intellectual movements concerning law that emerged from the revolt against formalism, this is a global phenomenon. So how has this played out in other parts of the world? So the revolt against formalism really starts in Europe with the free law movement in Germany and the social law movement in France. Those would be two of the great sources. But formalism was quite strong. And the Second World War kind of had a devastating effect on the academic world in general in Europe, and particularly, of course, on the continent. Britain not quite so much affected, but Germany, France. And so it was the sort of law and society idea, as I've described it, was slower to develop in Europe than it was after the Second World War than it was in the United States. But you see critical legal studies movements, you see sociology of law, a major institution that has played a role in the Western European and then eventually in the Eastern European area is the Research Committee on Sociology of Law of the International Sociological Association, RCSL, and ONIADI. How many of you know about the International Institute for Sociology of Law in ONIADI? Not enough. I'm surprised because there's a lot of Brazilian participation. So the Research Committee on Sociology, I'll get to that later because I'm going to talk a little bit more about institutions. But the Research Committee on Sociology of Law and the Institute, the ONIADI Institute, very important in the revival of sociology of law in Europe after the Second World War. Now in Asia, I don't know too much about Asia, but the sociology of law has been strong in Japan since the 60s. In fact, the Japanese Association for Sociology of Law was founded before the Law and Society Association, and it's a very large organization. And it's more sociological jurisprudence than it is empirical sociology of law, but it includes all of that. But law and society has now really grown in Asia. There is an East Asian Law and Society Association, which is very active, and they have an East Asian Law and Society journal. I've published an article in it about China. So I think that there's, a lot is happening in the Asian region. Now, Latin America, I'm going to really defer to my colleagues, particularly about Brazil. I think that Eliana mentioned that I was involved in the law and development movement, which was something of the 60s and 70s in Latin America, and there were a lot of projects and a lot of experiments.
in legal reform, and that was a movement inspired by law and development thinking, which itself, as I've tried to explain, it was a part of the Law and Society tradition. But formalism still maintained a very strong hold in the legal academy, and still does to this day. But one does see, witness this meeting and all sorts of other things in Brazil, that things are now, I think, in this century will be the century of socio-legal studies or law and society or sociology of law in Latin America. I think it's now really taking off very dramatically. So I thought you'd be interested in a little bit of sort of tourism. So this is now Sociology of Law Tourism 2.0, okay? So where to go to find it? Where is it? So we could have, like color pictures of meetings and lovely hotels and all sorts of stuff here. But I didn't have time to get the pictures down so if we divide these into three major streams that you might be interested in. I left out empirical legal studies. That's something happened within American law schools. That's something of interest. But in terms of global networks, or networks in general, here's what we have. So there are two organizations, I've already mentioned both of them, which are global in their in socio-legal. Let's start with socio-legal studies. There are national groups and global groups. So a number of countries have relatively strong national associations. What they could be called sociology of law, they could be called law and society, they have different names. I've just mentioned here on the slide the ones that I know most about, but there are lots of others. And then there are the global groups, which to some degree are ways that these national groups come together. The Law and Society Association, which I've talked about, which is a very large organization which meets annually, and also there are some regional meetings. Most of them have been in the United States or Canada, but we did have a regional meeting in South Africa. In fact, to be honest, I originally gave this presentation in South Africa a couple of years ago, a version of it, and they have a national meeting, and then they met with the Law and Society, people from the Law and Society Association. And the Research Law and Society Association is the largest of the groups. The Research Committee is smaller. It's a subpart, a self-governing, autonomous subpart of the International Sociological Association. It tends to be dominated by people from Europe, so it functions a little bit as a European-wide organization, but it has people from all over, in Japan and India and the United States and whatever. But if you look at the makeup of the committees, and it still draws heavily from Europe. And it meets annually. They just met in Lisbon, and they had one of the biggest meetings they've ever had. I think they're going to celebrate their 50th anniversary, so they're just a few years behind the Law and Society Association. And they run this institute in Spain called the International Institute for the Sociology of Law in a little town called Oñati, where they run a master's program in sociology of law, which is also connected to the university in one of the universities in the Basque Country, and they have places for visiting scholars. It's a very nice place, a little isolated, but a lovely place in the middle of the Basque Country. The food is very good, by the way. No, it is. Basque food's very good. Huh? You've been there? Yeah. Okay, yeah. Food's very good. I taught there. My wife and I taught there for 2 weeks a few years ago. And then there's critical studies. Now, that's critical studies. There are national groups of critical legal scholars in a number of countries. In
within the Law and Society Association, so Law and Society is a big umbrella, but it's broken down into what are called collaborative research networks. So if you go on the Law and Society website, you'll find, if you look hard, you'll find collaborative research networks. There's one in law and development, which is actually run by Brazilians, by the way. I want to mention that the people who run the Law and Society Collaborative Research Network are two Brazilians, one of whom teaches in Canada, and one at FGV in Rio. And there are some of these CRNs are really critical, are more the critical tradition than the empirical social science tradition. And then at Harvard, there's a academic center called the Institute for Global Law and Policy, which sort of does critical global studies, if you want to call it that. And in the law and development area, there's a relatively new organization called the Law and Development Research Network, which just met in Leiden in the Netherlands. This is an organization to which I can say USP and FGV São Paulo are now members of this organization because it's a network of institutions, and it's just really getting started, but they had a very good meeting. One of the graduate students from USP, who is also now a graduate student at the University of Wisconsin, attended and just sent us a report. So that's a place, if you're doing law and development, to look at. And there's also this Law and Development Collaborative Research Network in Law and Society. So that's it. I mean, I could tell you a little bit more about the food. Of course, it depends on where they meet. So sometimes they meet in places, I mean, like Law and Society met in Toronto. Somebody back here went to Toronto. Toronto's a great town, right? Great town. So, if they go to Toronto, that's great. Mexico City, a really great town. So, but you got to check that out. The Law and Development Research Network met in Leiden. Well, not quite like Toronto or Mexico City, but I understand that the herring is very good. Very good herring in the Netherlands. And Law and Society meets a different place every year, so next year it's going to be in Washington, D.C., and then we have a lot of people in this government, which you all know about. You could check those out. All right. So now, from where I sit, I've been a participant in critical legal studies. Indeed, I was one of the founders. I've been very active in law and development. I've been on the board of the Law and Society Association and was the chair of the committee to propose new initiatives for the second half century. So I as my personal involvement is in all three of these streams, but they don't always get along with each other or relate to each other, so there are institutional rivalries and different perspectives. And so this original idea, if you believe me, that it all came from the revolt against formalism and then took all these different forms, and for some obscure reason, I seem to manage to be able to exist in all these different worlds without getting in too much trouble. As far as I know, maybe behind my back they're all whispering, that Trubeck, he doesn't really believe in law and development, or he doesn't believe in critical studies. He's just some guy who keeps coming. Maybe that's right. I don't know. But the point I want to make is that these branches of this one large idea have taken different form and don't always agree with each other. There was a lot of fighting between the law and society people and the critical legal scholars in the United States in the 80s. And I wrote an article which was trying to get these people to get together and work together. And it was sort of like riding two horses. You've never been in a circus where somebody rides on two horses? But the horses started going like this. It's a very, very difficult time for me.
So that's it. Thank you. Obrigado, Trubeck. Antes de passar a palavra, só duas observações. Primeiro, lembrar que aqui no Brasil, não sei se eu estou entrando no que vocês vão falar, mas aqui no Brasil nós tentamos fazer também uma tenda, né, de direito e sociedade no início dos anos 80, né, uma iniciativa do professor Joaquim Falcão. Só que essa nossa tenda ela estava mal colocada, né, porque ela estava colocada dentro da Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, né, e nós tivemos uma vida de 10 anos, né, foi muito produtiva, né, nós éramos o maior grupo dentro da ANPOX, da Associação de Ciências Sociais, mas nós éramos um patinho feio dentro da ANPOX, justamente porque nós reuníamos, né, nessa tenda, né, pessoas que vinham de diferentes áreas, não só das ciências sociais, mas pessoas que vinham também do direito. E também várias pessoas que eram das profissões do direito, né? Então, as pessoas que participavam no movimento mais crítico, como, por exemplo, juízes alternativos, advogados relacionados aos movimentos sociais, né, que estão crescendo nos anos 80, todos se reuniam nesse grupo de direito de sociedade. Foi assim, um local importante para o avanço dos estudos. E depois esse partido foi abolido da ANPOX. E eu acho que funciona até como um embrião, né, depois da Abrages, né. E a segunda observação, assim, dentro desse mundo de instituições, organizações e networks, mais um, né, aqui que eu estou como garota propaganda, nós estamos querendo fazer uma rede latino-americana de ética profissional do direito, quer dizer, não é para reunir estudos dogmáticos sobre ética profissional, mas pesquisas na área da sociologia do direito, né, pesquisas empíricas, e estamos tentando fazer, depois, conseguindo fazer esse network, fazer um encontro latino-americano em 2019 ou 2020, né, instituições anfitriãs são bem-vindas, né? Ofertas de instituições são bem-vindas. Bem, é isso. Então, passar a palavra para o Mário. Bom dia a todas e todos. Queria primeiro agradecer o convite que me foi feito pelo professor Fernando Rister, dizer que é uma honra conhecê-la pessoalmente, professora Eliane, que eu nunca havia conhecido pessoalmente, mas já evidentemente conhecia do campo da sociologia do direito no Brasil. De férias há 17 anos, né? E partilhar essa mesa com o professor Joe, que é um coautor, mas fundamentalmente dizer que é para mim uma grande honra mais uma vez comentar uma intervenção do professor David Trubeck, que queria dizer que foi uma das pessoas, e é uma das pessoas mais importantes na minha carreira acadêmica. Eu aprendi muita coisa com o professor Trubeck, desde teoria de direito e desenvolvimento, de sociologia do direito, até as habilidades mais práticas de como, por exemplo, organizar um evento, como convidar pessoas, como estabelecer redes de pesquisa, enfim. Acho que o professor Trubeck é um mentor importantíssimo para mim, então para mim é uma honra poder comentar aqui a sua palestra. Eu vou me ater nessa minha fala a um aspecto da consideração geral que o professor Trubeck fez, e eu vou me dedicar ao Law and Development, mas em particular a um exemplo do Law and Development que eu vou chamar aqui do Estado regulador no Sul global. Então eu vou, a partir desse caso, ilustrar uma forma de entender o Law and Development. Não é a única, é um movimento complexo, grande, com uma história já própria. Eu recomendo a vocês, aqueles que tiverem interesse, que comecem a estudar Law and Development pelos trabalhos do professor Trubeck. Acho que tem muita coisa de Law and Development, muita coisa sobre o Brasil. Então só para citar alguns, eu começaria por um trabalho de 71,
em que ele escreveu com dois parceiros brasileiros sobre o mercado de capitais e os incentivos tributários. Então, para quem estuda direito tributário ou direito societário, é um trabalho indispensável. Vai procurar mostrar como que os incentivos tributários foram direcionados para favorecer o mercado de capitais ou fortalecer o mercado de capitais no Brasil. Em 72 é um trabalho importantíssimo sobre uma espécie de uma resenha do Weber, Max Weber and the Rise of Capitalism, um trabalho muito interessante, muito completo. Em 72 também tem um outro trabalho que resume um pouco a visão, compila um pouco o trabalho de 71 sobre o mercado de capitais e fala também de educação jurídica, que é Toward the Social Theory of Law, An Essay of Law and Development. E depois, em 74, talvez um dos artigos mais citados de Law and Development, que é Scholars in Self-Entrenchment, que nós traduzimos na revista Direitos GV como acadêmicos autoalienados. O nome não me parece ser o mais correto, mas, enfim, está ali traduzido. Yes? Então, is a perfect translation, ok? Mas me parece, eu não gosto muito de acadêmicos autoalienados porque é eu acho que Scholars in Self-Entrenchment, discordando do autor, ele contém menos uma coisa de autoalienação e algo mais conflitivo dos scholars consigo próprios, mas enfim, é uma perfect translation. Eu não vou aqui. Então acho que esses são os trabalhos indispensáveis e importantes, né? Muito bem. Como é que eu tomo aqui esse campo do Line Development, pelo menos nessa forma como eu vou procurar expor a vocês, né? Tomando esse framework que o Trubeck apresentou para a gente, de Law and Society, o Line Development é um braço, né? É um pedaço do Line Society, né? E há um texto mais recente que também nos ajuda a compreender um pouco a sua localização geográfica, a topografia intelectual do Law and Development, um texto do Brian Tamanaha, que se chama The Third Branch of Jurisprudence. Nesse texto, o Tamanaha nos ajuda a localizar o Law and Development da seguinte maneira, né? Dirá o Tamanaha: a jurisprudence, assim conhecida como a teoria do direito, ela tem três ramos, né, três braços importantes, muito embora hoje em dia somente dois tenham merecido ou recebido maior atenção. O primeiro destes ramos é o positivismo jurídico, a tradição hartiana, né? O segundo ramo é o ramo do justnaturalismo, ou a tradição Dworkiniana, né? Acho que aqui na Faculdade de Direito vocês devem ser bastante expostos a ambas as tradições, a tradição Hart e a tradição Dworkin, né? Mas dirá o Tamanaha nesse paper, ecoando na verdade a tradição do Law and Society que o Dave acaba de nos apresentar. Há um terceiro ramo aqui, que é o ramo da teoria social do direito. E fazendo uma genealogia das ideias, o Tamanaha vai localizar a teoria social do direito alguns séculos atrás. Vai começar, por exemplo, citando o trabalho do Montesquieu e diversos outros trabalhos que virão na sequência, passando pelo realismo jurídico, passando pelo Law and Development, passando pelo Law and Society, em uma diversidade de trabalhos, todos eles, a maior parte deles diferentes entre si, mas com uma unidade nessa diversidade. A intenção de entender o direito a partir do seu contexto, entender o direito como fruto da sua realidade. Então dirá o Tamanaha nesse trabalho algo que sintetiza um pouco essa ideia no seguinte sentido: assim como o positivismo está para a filosofia analítica, portanto, uma forma de pensar o direito voltada a compreender as categorias analíticas e produzir tecnologia decisória, assim como o justnaturalismo está para a filosofia moral e a tentativa de estabelecer mecanismos que estabeleçam guias para o direito, situando o direito em campos morais de justiça material, a teoria social do direito está para a ciência e para a ciência empírica, para o descobrimento do direito na realidade, para o descobrimento do direito no seu contexto,
para a compreensão do direito no seu emaranhado social, né? O direito e sociedade, né, é, portanto, esse terceiro ramo do direito que se volta a compreender o direito no seu lugar, no seu ambiente, fazendo aqui uma menção ao Robert Schwartz, como se fossem as ideias jurídicas no seu lugar. Nesse grande ramo do Law and Society, ou da teoria social do direito, né, desse terceiro ramo do direito, é que nós podemos localizar o direito de desenvolvimento como um ramo, um sub-ramo, um campo de especialidade do direito de sociedade, que faz as mesmas perguntas, porém com um foco definido nos países em desenvolvimento, né? Então eu diria que se a pergunta do Law and Society é como funciona o direito, quais são as suas instituições, como é o direito em ação, não apenas o direito nos livros, eu diria que o direito de desenvolvimento perguntaria como é o direito em ação, como funciona o direito em países em desenvolvimento. Em alguma medida, essa pergunta tem como premissa uma certa noção de hierarquia entre os países, de tal forma que há países, assumidamente, que são formuladores de política ou formuladores de regras, né, policy makers e rule makers, e há outros países que, por conta da hierarquia global, são seguidores de regra e tomadores de políticas. Há várias razões para isso, né, mas há, de certa maneira, um estruturalismo pressuposto aqui, pelo menos nessa visão, e entender que se há alguma especialidade em países de desenvolvimento, essa especialidade se deve ao fato de que eles se colocam em uma relação assimétrica nas relações globais, de tal maneira que faz sentido, né, atribuir a esses países alguma singularidade, alguma especialidade, de tal maneira que é necessário a constituição de um campo chamado direito de desenvolvimento. Do contrário, estudos de teoria social bastariam e seriam as mesmas para estudar a justiça americana e a justiça brasileira, né? Há uma especialidade na justiça brasileira, há uma especialidade na justiça indiana, há uma especialidade na justiça africana. E essa especialidade se dá pelo fato de que, embora com diversidades entre si, todas essas justiças ou todos esses sistemas jurídicos se situam no sul global, portanto em países com menos capacidade de formulação de regras e com maior necessidade de adaptar os seus sistemas à importação de ideias, e portanto são países em que nota-se ou verifica-se com certa frequência um fenômeno menos verificado em países do centro, que é o fenômeno do transplante das instituições jurídicas. Então, para resumir aqui essa minha primeira apresentação, eu diria que, assim como o direito de sociedade está para a ciência empírica e para o interesse em perguntar do lugar no lugar no qual o direito é confeccionado e produzido, eu diria que o direito de desenvolvimento pertence a essa mesma família e procura fazer as mesmas perguntas, porém identificando as singularidades de países em desenvolvimento. Uma dessas singularidades talvez seja o fato de que há uma hierarquia no sistema global, um estruturalismo latente, de tal maneira que a esses países, né, esses países estão expostos a um fenômeno jurídico que lhes é próprio, que é a exposição a um sistema de regras que não foi necessariamente confeccionado por eles, e portanto países que sofrem com o transplante ou as traduções de ideias jurídicas, instituições jurídicas, e há portanto um constante uma constante interface entre as condições domésticas e as condições globais, né? Isso é uma forma de entender o direito de desenvolvimento. Muito bem. Por que isso é um problema? É um problema porque o direito aqui nesse argumento que eu estou procurando apresentar para vocês, o direito aqui eu estou assumindo como uma instituição cognitiva, né? Essa é uma ideia que uma autora, uma professora da Escola de Direito da Colômbia, a professora Catarina Pistor, usualmente apresenta. O que significa o direito ser uma instituição cognitiva? É uma instituição que depende de quem usa, de quem conhece, de quem manuseia.
O direito não vale por si, algo que o Dave acaba de falar quando faz a crítica do formalismo, né? O direito depende do auditório, por assim dizer. Costumo dar um exemplo aqui para os meus alunos quando eu dou aula e falo sobre exatamente esse ponto do direito como uma instituição cognitiva, e que é um exemplo bastante comezinho, são as faixas de pedestre em São Paulo. Se vocês lerem o Código de Trânsito, a regra do Código de Trânsito é que o pedestre tenha preferência ao pisar na faixa de trânsito, né? Mas essa regra ela não vale por si, ela depende de um ambiente, ela depende basicamente das normas sociais subjacentes a ela, né? Da forma como os atores lidam com a regra e entendem na sua dimensão mais efetiva a alocação de a quem deve respeitar, a quem não deve respeitar, quem tem a preferência, quem não tem a preferência. Então a forma como a regra é manuseada, entendida e aplicada depende das normas sociais, por isso que é uma instituição cognitiva. E eu costumo dar esse exemplo porque no nosso programa de mestrado no FGV nós temos diferentes sotaques, o que nos deixa muito alegres, né? Nós temos os paulistas, nós temos os cariocas, nós temos os cearenses, nós temos os gaúchos, nós temos gente do Brasil inteiro. E eu começo o curso dizendo: aqui em São Paulo, por favor, tomem cuidado com a faixa de pedestre, não leiam o Código de Trânsito, porque vocês serão atropelados. Aqui é selvagem, né? Mas isso é um exemplo que, no fundo, quer nos dizer que o direito é uma instituição cognitiva, ele depende do seu ambiente. Logo, né, se o Código de Trânsito é diferente em Fortaleza ou em São Paulo, que dirá regras que organizam o comércio internacional, que dirá regras que organizam a regulação econômica, a infraestrutura e assim vai. Então, há uma especificidade nos países em desenvolvimento, que é como que países rule takers, que não fazem as regras, mas que recebem regras ou que são expostos a fenômenos globais a partir da periferia, como que esses países recebem essas regras e, digamos, tropicalizam essas regras. Quais são as tensões que existem aqui na dimensão local de fenômenos globais. Um exemplo que eu gostaria de dar, né, já caminhando mais para o final e para ilustrar um pouco esse meu argumento, é a difusão global do capitalismo regulatório. Nós temos, a partir dos anos 70, uma mudança na organização da governança econômica no mundo, por variadas razões que eu não vou aqui especificar, constituindo aquilo que alguns autores, entre eles John Brathwaite, vai chamar de capitalismo regulatório, uma forma de organização econômica que in a nutshell, de uma maneira bastante simples, é uma forma de organização do capitalismo em que a política é restringida, as regras do jogo contam com instituições formais, a discricionariedade é contida, o espaço da política doméstica é de certa maneira contido e o espaço de autonomia política é substituído por um emaranhado de regras, né? Para usar aqui um contraste do Gian Domenico Maggioni, que tem um trabalho importante sobre regulação econômica, em que ele fala do Estado positivo e do Estado regulador. No lugar da discricionariedade entram as regras. No lugar da disputa orçamentária entram as disputas pela formulação das regras. No lugar dos ministérios e empresas estatais, as agências reguladoras, né? No lugar dos bancos centrais dependentes e politicamente dominados, os bancos centrais independentes. No lugar das obras públicas, as privatizações, né? E as agências reguladoras independentes. Se nós olharmos para o que acontece no mundo, esse fenômeno global de fato aconteceu, né? Aqui é uma curva do número de bancos centrais independentes no mundo, né? Dos anos 90 aos anos 2000 é explosivo o número de bancos centrais independentes em todos os países, né? Quase todos os países começam a adotar essa feição global. A mesma coisa acontece com as agências reguladoras, né? Esse é um trabalho dois autores que se dedicam a esse tema, que é o Davi Levi-Faur e o Jacinto Giordana. Eles usam um argumento anedótico, mas que é interessante, que até Cuba estabeleceu agências reguladoras independentes. Quer dizer, é um fenômeno global nessa passagem de um Estado positivo para o Estado regulador.
né? Bom, mas então o que tem a ver aqui o direito de desenvolvimento? Ora, tem a ver que esse fenômeno global, no entanto, ganha particularidades locais nos respectivos países. Esse fenômeno é traduzido de maneiras diferentes e é importante que pessoas se dediquem a entender quais são as feições locais de um fenômeno global. No caso brasileiro, diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, as agências reguladoras não são órgãos delegados efetivamente do Congresso. São órgãos delegados do Executivo. Nenhum de vocês, quando pensa na Anatel, na ANEEL e outras agências, ou mesmo no Banco Central, lembram que elas foram delegadas por lei pelo Congresso. Vocês atribuem as agências a uma cadeia de comando e controle situada no Executivo. Isso é totalmente diferente do modelo regulatório americano, em que, numa relação ao agente principal, o principal das agências é o Congresso, a quem elas prestam contas. Tem uma frase do então presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, na transmissão de cargo para sua sucessora Janet Yellen, em que ele diz, para ela não se esquecer, que "The Congress is our boss". O Congresso é o nosso chefe. Nós prestamos contas para o Congresso. Isso é totalmente diferente no Brasil, né? Não é essa é a dinâmica. Outra coisa importante: o judiciário, com a construção do capitalismo regulatório, o judiciário se torna deferente à especialidade, porque a legitimidade da regulação garante aos reguladores uma discricionariedade normativa assentada na regra, e os juízes são então deferentes à atividade regulatória. Nos países em desenvolvimento, nos mais variados, vai nos mostrar esse livro aqui, que vai contar um pouco a história do Estado regulador no sul global. O que é muito frequente em países em desenvolvimento é que o judiciário é altamente politizado e altamente e basicamente levado ao centro das disputas regulatórias, né? Ora, por que isso, né? Porque são países com um alto grau de desigualdade, uma população pobre em larga escala, e, portanto, as relações econômicas privadas, mediadas pelas regras e não pela discricionariedade política, leva o tensionamento social que antes era da política para as cortes, um problema que eventualmente a Holanda não vai ter, mas que a Índia terá. Então, o lugar do judiciário em estados reguladores em países do sul global é outro. Como é que a gente vai lidar com isso? Se a gente for olhar, por exemplo, 2 casos recentes do Brasil, a gente vai entender um pouco do que eu estou falando. Primeiro, a greve dos caminhoneiros, né? É bastante evidente que nós atrelamos o preço do petróleo à flutuação internacional, e para uma parte importante da população, o preço ficou impagável, né? O que aconteceu? Um movimento de massa, né? Isso é um típico de conflito social que o Estado regulador de países com com nível de renda mais alto e menor desigualdade tende ou pode não ter. Um outro fenômeno recente é o setor elétrico, que tem vivenciado inúmeros questionamentos sociais sobre a elevação das tarifas, porque a conta de luz está muito cara, as pessoas vão ao judiciário. Então o judiciário se torna um local de conflito e de equalização dos dilemas, o que não é originalmente previsto, não é originalmente desenhado quando o Domenico Maggioni foi pensado a passagem do estado positivo para o estado regulador, né? Uma outra questão importante nesses países, já terminando, é que esse estado regulador conviverá, né, com uma resiliência de estado desenvolvimentista. Muito do que nós vemos no Brasil é algo que não é comum em estados reguladores de países desenvolvidos, né? Então, em diversos setores brasileiros, nós teremos empresas estatais convivendo com agências reguladoras. O setor de petróleo é um, o setor bancário é outro, com os bancos públicos e o Banco Central, o setor de energia com a Eletrobras e a ANEEL. Então, nós temos um interplay entre a resiliência de um estado desenvolvimentista e um estado regulador, né? Para terminar, quer dizer, onde eu quero chegar com esses exemplos das diferenças do estado regulador? Esses casos ilustram, esse é meu ponto aqui, que
há diferenças na forma como domesticamente os países organizam os seus sistemas jurídicos e que a recepção das ideias, ainda que elas tenham convergido globalmente e sejam uma tendência global, como é o caso das agências reguladoras e do Banco Central Independente, a forma como essas agências se constituirão nos países e a sua dinâmica local é diferente. E essa dinâmica local precisa ser entendida, inclusive não só por aqueles que querem olhar o direito de fora e entender como é o fenômeno da regulação nesse país, mas inclusive por aqueles que advogam nessa área, né? Então, um advogado formado no setor elétrico nos Estados Unidos talvez tenha precise entender menos sobre estratégias de litigância do que um advogado que trabalha no setor elétrico brasileiro, porque aqui a corte vai ser o palco central da sua disputa, menos do que o Congresso. Então, entender a dinâmica local de um fenômeno global é uma contribuição que o Law and Development poderia dar, ou pode dar. É isso, obrigado. Obrigada, Mário. Vamos passar. Tem microfone do lado de lá. Você quer vir para cá? Yeah, I just want to say one thing. I did a study which is a detailed example of what Mario just said. And I thought that if you're interested in the tension between the regulatory state, the imported regulatory state, and the developmental state in Brazil, and you want a detailed case study, go to volume 43, issue 3 of the Journal of Law and Social Inquiry, and the title of this paper is Legal Professionals and Development Strategies, Corporate Lawyers and the Construction of the Telecom Sector in Brazil. Law and Social Inquiry, volume 43, issue 3. If you can't find it, send me an email and I'll send it to you. I only do this because I think it is a perfect example of how an imported legal system which was established to regulate the privatized telecommunications section then was entered into conflict with the developmental state under Lula and Dilma, and how the lawyers tried to mediate this complex and contradictory situation. And it was based on empirical research, interviews, and so on, as well as other sources. So if you want an example for your students or yourself of a case study in Brazil in detail, it was done by me and Fabio Sai Silva, who was at the time at IPEA. A little bit of an advertisement, but I think it so fits with the way Mario has outlined it that it's just basically a footnote to Mario's wonderful talk. Okay, sorry. Here, you got this one. Bom dia. Eu sou Diogo Coutinho, daqui da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom dia a todas, todos. Também quero, antes de mais nada, registrar a minha satisfação, a minha alegria de compor essa mesa. Queria agradecer o convite para estar aqui. Eu faço isso em nome do professor Fernando Rister e em nome do professor Celso Campilongo, que, com muitas outras pessoas, trabalharam muito para organizar esse evento da Abrasd aqui na Faculdade de Direito. É uma grande honra para mim poder participar dessa ocasião, sobretudo porque aqui eu posso me sentar ao lado de pessoas como David Trubeck, a professora Eliane Junqueira, meu amigo, velho parceiro, Mário Shapiro, professor Mário Shapiro da FGV. Para não repetir tudo que o Mário disse sobre a importância que o professor David Trubeck tem na vida dele, eu digo que é algo que vale sem tirar nem pôr para mim também. Ok, eu vou pular essa parte, ele não gosta dessas coisas, mas é importante. Eu também queria falar algo que é semelhante. Isso não é uma rasgação de seda protocolar. Eu queria dizer que a importância que o David Trubeck tem para a minha vida é semelhante à importância que o Faria tem para a minha vida também, e o Faria é um dos homenageados, é homenageado deste encontro da Abrasd. Quem conhece o professor José Eduardo Faria, ele é um professor aqui dessa faculdade,
alguém de importância central para a sociologia jurídica do Brasil e foi meu orientador no doutorado. Então eu me sinto especialmente lisonjeado por participar desse evento. Muito bem, eu não me preparei nada muito, digamos, substantivo, como fez, por exemplo, o professor Mário ou como fez antes o professor Trubeck, porque o que eu imaginei aqui, numa rápida reação, é procurar responder de forma muito tentativa e muito incipiente a seguinte pergunta: como, se é que é possível contar essa história, o que foi chamado aqui de direito e sociedade ou de estudos sociojurídicos tem se manifestado como fenômeno, como abordagem, como agenda acadêmica num país como o nosso, ou na América Latina, com as semelhanças e algumas diferenças que o Brasil tem com os países que compõem essa região. É muito difícil, penso eu, sobretudo para alguém que não é um especialista, como é o meu caso, contar essa história, porque é uma história que nunca foi sistematizada, nunca foi objeto de uma reflexão autoconsciente, ou de uma genealogia, ou de uma narrativa organizada, como os americanos há muito tempo fazem a respeito do desenvolvimento das suas teorias e abordagens jurídicas. Muitas pessoas contaram a história dos Critical Legal Studies, do Law and Development, das abordagens sociojurídicas em geral nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, nos países nos quais esse tipo de consciência e clareza sobre a evolução e os debates a respeito das agendas de investigação no campo do direito é um debate, ou são debates muito claros e são objeto eles mesmos de estudos acadêmicos e de pesquisas estruturadas. O que nós temos no Brasil, eu espero não estar cometendo uma grande injustiça, é um conjunto impressionista de ideias sobre como essas coisas têm se metamorfoseado, sobretudo porque nós não temos uma tradição de um século como tem os americanos. Se você pensar, por exemplo, no realismo jurídico, já tem mais de um século, né? Não tem nada disso aqui. A gente, vou aqui a partir de agora suscitar algumas hipóteses, disse há pouco, impressionistas, sem falsa modéstia. Eu acho que isso é uma percepção difícil, baseada em certas suposições, sobretudo porque isso está acontecendo, né? E é muito difícil entender o que está acontecendo, é muito mais fácil entender fenômenos como esses em retrospecto. No Brasil esse retrospecto não é exatamente claro, apesar de nós termos algumas décadas acumuladas, algumas poucas, não muitas, algumas décadas acumuladas, como lembrou a professora Eliane Junqueira aqui, de iniciativas vanguardistas no campo dos estudos sociojurídicos. Ainda assim, eu diria que isso é algo novo num país de tradição jurídica conservadora, formalista, coimbran, arraigada, como vocês bem sabem, e isso já foi também cantado em verso e prosa por sociólogos importantes do direito no Brasil, como a Eliane, como o Faria e muitos outros a quem eu não quero fazer injustiça, não quero ficar citando nomes, porque são muitas pessoas importantes, não são poucas, mas essas pessoas sempre foram tratadas e continuam a ser tratadas, a gerações presentes e posteriores a gerações desses primeiros e vanguardistas sociólogos brasileiros, vêm sendo tratados como pessoas que atuam numa espécie de nicho dos sociólogos do direito. Não são exatamente juristas, são pessoas que não se sentem exatamente confortáveis no direito, são pessoas que eventualmente não deram certo, por assim dizer, para usar uma expressão vulgar, não deram certo nas carreiras jurídicas tradicionais, não são exatamente o tipo de professor ou de acadêmico, ou de professora ou de acadêmica convencional no campo do direito, e que são uma espécie de franja outsider, outlier, no campo dos estudos jurídicos. Os sociólogos ou estudiosos do direito que adotam perspectivas desse tipo ainda são vistos ou vistas assim nesse país, e
algo que o professor Trubeck disse, se não me engano não foi agora, mas em algum outro momento ou em alguma outra apresentação, que me chamou muito a atenção, é que os Critical Legal Studies, ou melhor, os estudos sociojurídicos ou estudos interdisciplinares envolvendo direito e ciências sociais, não são um nicho, não são um campo, são uma abordagem. Qual é a diferença entre ser um campo e ser uma abordagem? Ser um campo significa ocupar um espaço circunscrito, como por exemplo o direito civil ou o direito tributário ocupa no gaveteiro, no armário convencional das disciplinas jurídicas. Ser uma abordagem é algo bastante diferente. Ser uma abordagem significa adotar uma lente ou poder entender estudos sociojurídicos, estou usando essa expressão como uma tradução aproximada e talvez não a melhor, para me referir a esse campo interdisciplinar que aproxima o direito das ciências sociais das outras ciências sociais. Ser uma abordagem significa olhar, por exemplo, para o direito tributário ou para o direito civil, ou para qualquer outra área, e aí sim, campo do direito, com olhos interdisciplinares, com olhos abertos a consequências, a interação entre relações jurídicas e relações sociais, tudo isso que caracteriza, e não vou repisar isso agora, os estudos sociojurídicos. Nós, ponto que eu queria suscitar em tom de provocação, é que nós ainda vemos e enxergamos e, de alguma forma, discriminamos quem faz pesquisas jurídicas desse tipo como pessoas que estão muito mais num campo do que adotando uma abordagem que serviria para olhar todos os campos do direito. Isso me parece sinônimo ou reflexo de algum tipo de atraso no desenvolvimento da nossa academia jurídica. Eu vou fazer aqui algumas provocações desse tipo, não porque eu seja capaz de demonstrar isso por A mais B, ou seja, porque eu próprio tenha feito alguma pesquisa dessa natureza, quantitativa ou qualitativa, para evidenciar ou demonstrar essa minha hipótese. Eu estou dizendo que isso é uma provocação impressionista que valeria, ou que vale, e alguém deveria e precisaria fazer isso, seria muito bem-vindo e auspicioso que alguém fizesse assim. Alguém deveria estudar isso para valer, né? Mas a minha hipótese, de pesquisa eventual, e quem sabe um dia coletivamente ou individualmente alguém faça isso, é de que esse é um campo marginal. É um campo marginal por várias razões difíceis de mapear, de identificar. Certamente algumas delas têm a ver com o que genericamente nós chamaríamos da nossa própria cultura jurídica, a prevalência e a dominância de um estilo de academia jurídica, de um estilo de ensino jurídico, de um estilo hegemônico de professor ou de professora. Nós não temos, como vocês muito bem sabem, majoritariamente professores e professoras que se dedicam em tempo integral para a pesquisa e a docência. São advogados, são professores que também são juízes, que também são promotores, que têm outras atividades, em muitos casos, não sem importantes exceções, são mais importantes ou quase sempre mais importantes do que a sua atividade acadêmica. Isso não faz dessas pessoas melhores ou piores professores em sala de aula, mas certamente faz dessas pessoas profissionais que têm menos tempo para fazer pesquisa. Ao ter menos tempo para fazer pesquisa, terminam, mesmo que de forma involuntária, reproduzindo um estilo de tradição jurídica, de ensino do direito, de reflexão epistemológica sobre o que é o direito, para que o direito serve, que tipo de importância tem as pesquisas jurídicas, e isso perpetua o nosso padrão de compreensão formalista e baseado em doutrina, na palavra do doutrinador, não necessariamente embasada em evidências empíricas ou mesmo embasada em uma argumentação que seja capaz de dialogar com o estado da arte, com a literatura que existe. A gente respeita infinitamente mais a palavra do professor, a quem nós enxergamos, ou a professora, a quem nós enxergamos como
o que convencionamos chamar de um doutrinador ou de uma doutrinadora, do que respeitamos a palavra de alguém que nós, com um certo desdém, identificamos como um sociólogo ou uma socióloga do direito. Isso é atrasado, isso é super atrasado. E eu não estou dizendo que um profissional é melhor do que o outro. As academias jurídicas mais respeitáveis do mundo já concluíram que é importante ter professores e professores que sejam também práticos e práticas, que sejam advogados, juízes, promotores e o que seja, mas essas academias são compostas majoritariamente por professores e professores em tempo integral, cuja profissão é tentar entender e responder perguntas desse tipo, seja em que campos forem. Então, seja por conta da nossa cultura jurídica, do nosso ensino jurídico, do papel, algo que o próprio David Trubek estudou recentemente, dos escritórios de advocacia, das firmas e das corporações jurídicas no Brasil, por muitas razões diferentes e difíceis de estruturar e de ter com clareza listadas agora, nós temos um tipo de padrão que dificulta um tipo de ambiente em que fica muito difícil que haja proliferação de um tipo de prática jurídica que em países como os Estados Unidos e outros na Europa, mas não apenas, também em outras regiões, em alguns lugares na América Latina, em alguns lugares na Ásia, certamente há exceções à regra, nós não temos esse tipo de tradição que é secular em algumas dessas universidades ou em alguns desses países, de entender os estudos sociojurídicos como tão jurídicos quanto o que faz, por exemplo, um professor mais ortodoxo ou convencional de direito civil. Eu acho que isso é algo importante e merece, como eu disse, mais reflexão cuidadosa, mas eu gostaria de alertar em tom de provocação para um risco e uma armadilha que sempre me incomodaram. Eu tenho um certo receio de que esse tipo de provocação ou de discussão que a gente está tendo aqui se converta numa espécie de cortina de fumaça em um tipo de diálogo fetichista ou meta-reflexivo sobre o que é fazer pesquisas ou ter um tipo de abordagem mais interdisciplinar, mais empírica, mais aberta a efeitos, ou entender o que o direito faz para além dos livros na sua ação cotidiana. Eu tenho receio de que isso se torne uma meta-reflexão teorética, quando, na verdade, o nosso desafio me parece ser mais ainda fazer pesquisas desse tipo, e não refletir sobre que tipo de pesquisa isto é, como se isso fosse uma meta-teoria. Eu vejo isso como um risco. A gente pode cair com certa facilidade nessa armadilha. Como então escapar disso e fazer efetivamente estudos e pesquisas que nos abram horizontes e nos permitam expandir a agenda do direito e da pesquisa jurídica no Brasil, sem que isso seja entendido como um trabalho marginal ou lateral de um sociólogo ou de uma socióloga, senão discutindo trabalhos efetivamente produzidos com esse propósito, mais do que discutir em tese o que seriam ou deixariam de ser trabalhos como esses. A gente, no que eu entendo como sendo uma mudança incremental e muito lenta, que é uma mudança geracional, que tem precursores importantes no Brasil há décadas. A professora Eliane mencionou aqui a época em que o direito participava da ANPOX, deixou de participar, ele voltou a participar em algumas mesas da ANPOX, o direito começou a se expandir. É verdade que isso fundamentalmente corresponde à participação de pessoas que trabalham ou são estudantes no que inevitavelmente eu deveria chamar de uma certa elite de escolas de direito. São mais de 1000 escolas de direito, não é razoável supor que todo mundo faça isso, e quando eu falo elite não é no sentido apenas de elite econômica, é no sentido de que não são todas as faculdades de direito que têm condição de fazer reflexões autocríticas desse tipo. Mas
o que eu queria dizer, no fundo, é o seguinte: existe um processo incremental muito lento, difícil de identificar enquanto ele acontece. Certamente vai ser mais fácil olhar para isso daqui a 20 ou 30 anos. Mas esse processo que muitos de nós, acho que todos de nós e todas gostariam que fosse um processo mais acelerado, ele está em curso. E é difícil, de novo, mais uma vez, identificar as variáveis que evidenciam isso. Mas algumas variáveis já são identificáveis. Só para dar um exemplo do microcosmo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Quando o Mário, o Shapiro e eu estudamos aqui, vai fazer já faz mais de 20 anos no meu caso, para você vai fazer, enfim. Se formou, não sei se formou no ano passado aqui. Então, falando por mim, não existia algo que se tornou razoavelmente corriqueiro. Ainda corriqueiro foi um certo exagero, mas já é mais comum, e que existe hoje, pelo menos aqui. Eu adoraria que isso fosse a regra em todas as faculdades de Direito no Brasil, mas está se tornando mais frequente em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Belo Horizonte, para falar em cidade, Salvador, talvez Recife, que é o aluno de graduação fazer um intercâmbio no exterior. Isso era absolutamente impensável na década de 90 na Faculdade de Direito da USP. Você passar 6 meses em uma faculdade na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou em Israel, ou na Colômbia, seja onde for, era impensável quando eu estudava aqui. Era impensável quando eu estudava aqui, eu diria, ter um debate como esse que está acontecendo aqui. Na década de 90, um seminário como esse provavelmente estaria restrito a um grupelho de sociólogos que ocupariam, não como fizemos hoje, a faculdade inteira por 3 dias, mas ocupariam apenas algumas salas por algumas horas. Um almoço, algo desse tipo. E rápido também. Então as coisas estão acontecendo, essas coisas acontecem devagar. Alguém precisa contar essa história, alguém precisa mapear isso, alguém precisa olhar melhor. O backlash, a reação conservadora e formalista é muito pesada e muito hostil. Existe muita resistência a esse tipo de coisa, apesar de ter um contraponto muito forte do lado dos outros cientistas sociais. Cada vez mais eles vêm aqui, cada vez mais os nossos alunos vão, por exemplo, no caso de novo da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a famosa FEFELESH, fazer disciplinas e ser orientados ou criar interlocução com professores e professoras de lá. Isso acontece cada vez mais. Isso é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que, vou terminar, é que isso causa reação muito hostil e muito conservadora por parte de professores mais conservadores e incomodados porque pertencem a essa geração refratária à visão de que isso aqui tudo que está acontecendo neste evento, mas aqui em especial nesses slides que o Mário mostrou, que o David Trubeck mostrou, refratária à ideia de que isso também é direito. Essas pessoas reagem, essas pessoas continuam tentando taxar e classificar esse tipo de discussão como extra-jurídica, como uma coisa que não é bem o que nós temos obrigação e não é bem o nosso métier. Então tem esse backlash muito forte, e isso não é apenas coisas que as gerações de professores que estão próximos de se aposentar fazem. Existem professores novos que se dizem inclusive muito progressistas, muito democráticos e muito dispostos à abertura com seus alunos e com seus orientandos de pesquisa, que também são muito conservadores e preconceituosos em relação a isso. São muitos professores, inclusive jovens com cabeça de velho, que crucificam e atacam estudos e discussões como essa que nós estamos tentando fazer aqui. Enquanto nós não nos dermos conta disso com maior clareza e percebermos que
o que nós estamos fazendo é tão direito quanto o que um civilista faz, né, nós vamos nos colocar de forma passiva nesse campo e vamos passar o resto da vida tentando justificar em bancas de defesa de tese de mestrado e de doutorado que isso também é direito. Né. Isso é uma perda de tempo, isso é um tempo jogado fora, porque isso é evidentemente direito. Esse é o campo do direito também. Né. Precisamos reinventar a roda? Não. Né. Uma das fórmulas, eu vou terminar com isso, uma das fórmulas mais simples que nós poderíamos adotar, eu aprendi quando eu fui, pouco depois de me formar, fazer pesquisa. Isso foi algo totalmente ocasional na minha vida, aconteceu por acaso, quando eu fui trabalhar com o pessoal do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa. O que é que nós fazíamos lá? Isso foram anos a fio, né? Alguém chegava com um trabalho que estava escrevendo ou com um projeto de pesquisa que queria fazer e implementar e sentava num lugar como a gente está aqui, em geral sem um tablado desse, que deixa alguns mais altos do que outros, e as pessoas discutiam as ideias, né, daquele que queria ou daquela que queria fazer um estudo ou uma pesquisa ou tinha escrito uma primeira versão de um artigo e esse artigo era criticado. Essa é a fórmula mais básica que um cientista social pode adotar para disseminar uma ética e uma prática de pesquisa crítica, que de resto os sociólogos, os filósofos, os antropólogos, os cientistas políticos brasileiros fazem há muito tempo, mas que nós juristas não sabemos fazer direito. E quando eu vi que isso acontecia e que as críticas que surgiam lá eram muito críticas ao que o sujeito tinha escrito no papel e não a quem ele era, ou quem ela era, ou quem aquela pessoa do ponto de vista pessoal, ou enfim, das suas ideias pensava, eu vi que isso era a fórmula mais simples possível de se fazer uma discussão acadêmica. Simples e barata, bastava você ler o trabalho do outro e sentar em volta de uma mesa para discutir. Ou seja, não precisa reinventar a roda, são práticas muito corriqueiras, muito simples que, num processo muito lento, a gente pode começar a adotar. E estão sendo adotadas e devagarzinho as coisas vão mudando. Então eu só queria muito rapidamente, como eu disse há pouco, de forma um pouco improvisada, eu queria ouvir o Trubek e também o Mário para poder reagir. E de forma desorganizada eu queria pontuar e trazer algumas dessas hipóteses e provocações, sobretudo para que a gente possa discutir um pouco dessas perspectivas que se desdobram e que se abrem daqui para frente para nós aqui no Brasil e de resto também para países como Argentina, México, Colômbia, países que vivem realidades muito parecidas com as nossas. Muito obrigado, Eliane, Mário, David, obrigado. Nós estamos vendo aqui, às 11h30 começa o mini curso nessa sala, Teoria dos Sistemas e sua aplicação na América do Sul. Ou seja, nós temos menos de 15 minutos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para 2 perguntas, 3 perguntas, tá? Se alguém de aproveitar aqui, né? Antes disso eu vou falar um pouquinho também, não tenho direito, né? Eu gostei muito do papel marginal, né, desse abordagem, eu gostei de ter uma abordagem marginal. É um ponto que eu venho defendendo há algum tempo, e de maneira tão forte que a primeira frase que eu digo quando eu entro na minha sala de aula de Sociologia do Direito, quando eu estou dando Sociologia do Direito, o meu grande objetivo na vida é que essa disciplina seja abolida do currículo. Porque enquanto ela for existir no currículo, ela vai estar compartimentalizada ali sem nenhuma vinculação com nenhum outro campo do direito. Então, minha grande esperança, né, eu falo isso todos os semestres. Né? Eu já falei no auditório de professores lá da PUC, eu dou aula na PUC do Rio, um auditório que tinha 60 professores, eu já levantei e falei assim, tem uma reivindicação, eu quero que a minha disciplina seja eliminada do currículo, todo mundo. Né? Porque isso vai continuar ocupando esse espaço marginal, não vai ser incorporada efetivamente nos estudos de direito. Aquela disciplina ali no primeiro e segundo semestre, PT saudações, né? Não vamos fazer nada disso mais, os outros professores não vão incorporar esse tipo de abordagem de maneira nenhuma. Né? Então, você já estava inscrito, primeiro. Aqui no microfone.
Rapidinho as perguntas, tá? Porque, gente, tem quantos minutos? Ajuda aqui que você tá olhando o relógio. 15, eu segurei. Oi, bom dia, meu nome é Vitor, eu sou mestrado na FEFELESH, exatamente. Sou bacharel em Direito, mas faço mestrado na FEFELESH. Tenho feito 3 créditos aqui na Sanfran, mas outros 3 lá, eu sou um devorador de créditos. No mestrado faço um montão de crédito mesmo, que aqui já me daria o título de especialista, talvez por isso, né? 3 créditos. Então, eu falo do professor Diogo Coutinho, me tocou de uma maneira muito intensa, porque eu sou coordenador do Observatório de Conflitualidade Civil e trabalho como sociólogo, fazendo realmente cruzamento de dados, pesquisas com aplicação de questionários de necessidades jurídicas insatisfeitas. É um projeto financiado pelo Centro de Estudos de Justiça das Américas, o CECA Américas, que fica em Santiago do Chile. E a minha pergunta, vou lançar para a mesa, claro, seria que muitas vezes a gente faz pesquisas no direito a respeito do direito, pesquisas quantitativas, porém, no momento de formular a política pública, e eu gostaria de lançar no sentido de que talvez isso faz parte daqueles que pensam a lei, que nós temos uma visão de política pública centrada na lei. No Brasil, as comissões de reforma de código são sempre pensadas por homens de gênero heterossexuais, brancos, né? Enfim, e que não levam em consideração uma evidência empírica. Então, para além da questão da discussão acadêmica, qual é o papel da evidência científica produzida sobre o direito, sobre o resultado empírico do direito, como isso é levado em conta no chão de fábrica de aura dos 3 poderes, e gostaria de perguntar se isso tem alguma coisa a ver com essa hipótese que o professor Coutinho está colocando. Seja, qual é o papel? Porque, por exemplo, na Argentina, eu sei que eles fizeram uma encuesta de necessidade jurídica insatisfeita, e isso não foi sequer lido pelos congressistas no momento de reformar o Código de Processo Civil lá. Obrigado. Como é que a gente vai fazer? Vai ser colocar as perguntas e depois... Faz uma rodada. A rodada que você vai... Pega mais alguma. Não tem problema, Pedro? É nosso mestre ali da filmagem. Pode chamar, se tem As perguntas... Tem ali, ó, Mário. Sim, bom dia, meu nome é João Telésforo, eu fiz mestrado na UNB recentemente, estou dando aula lá em Brasília, na faculdade. A minha pergunta para o professor Trubeck e para o professor Shapiro salvo engano, se eu não passei batido em algum momento, não ouvi em nenhum momento vocês falarem do campo de estudos sociojurídicos na China. Eu queria saber se vocês teriam alguma indicação bibliográfica ou algum comentário breve para fazer esse respeito, até porque me chamou a atenção, faz 2 anos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia e tentando entrevistar os ministros lá do Tribunal Constitucional, e na época metade dos magistrados da corte, mais 20 funcionários da corte, estavam na China fazendo um curso oferecido pela China de formação da alta burocracia do Estado da Bolívia, que vinha no contexto de um investimento bastante considerável da China em infraestrutura boliviana, assim como eles fazem no mundo inteiro. E me chamou a atenção esse projeto chinês de não só hoje ter os grandes investimentos em infraestrutura, em desenvolvimento de energia, infraestrutura produtiva e tal, que é a marca do investimento chinês no exterior, mas também ter esse novo momento da ofensiva no sentido de formação de, digamos assim, doutrinária das elites jurídicas desse país. Isso está mais avançado na África, mas está começando na América Latina. Mas eu não conheço, não tive tempo ainda de pesquisar bibliografias a respeito. Here. Hey. Here, you have Here, you write to this guy. He will tell you anything you need to know about sociology of law in China. He is the leading expert on the sociology of law in China. He's now teaching in Canada, but he's a Chinese scholar, right? Okay.
That was just a quick answer. Oi, meu nome é Mariana. Eu só, na verdade, fazer um comentário, um desabafo até. Eu sou também socióloga e advogada. Estudei em Oñate há 10 anos atrás e estou retomando a academia, estou prestando doutorado aqui. Passei na prova, agora tem que achar o orientador, né? Na filosofia. E o meu projeto de pesquisa é exatamente, pelo menos que eu, por enquanto, delineei, é exatamente a sua pergunta que você fez. Então, só que eu fico me perguntando se faz sentido, justamente no cenário que o professor Coutinho descreveu, se faz sentido pesquisar isso e o que eu faço com esse tipo de pesquisa e até queria ouvir de vocês isso, assim, uma inspiração, porque acho que faz todo sentido mesmo se questionar sobre isso. Vamos passar então agora para... Let me. So this is all we're going to have time for. Oh yeah, we have 8 minutes. Okay, so so we only have 3 questions. So on China, I think the influence of China in all sorts of areas is extremely important, and you should be trying to figure out how to learn about China and making contacts. There is a sociology of law tradition in China. Obviously, it operates under some severe restrictions because of the nature of the regime, and there are certain things they don't talk about, but it's there, and I gave the gentleman a citation, but the person whose name I mentioned is Sida Liu, Sidaliu, at the University of Toronto in Toronto in the Department of Sociology of Law. He's a gate into this tradition, and there are a number of centers, and the law and society idea or socio-legal approach has a significant influence in some of the leading law schools in China. So there is a tradition, but they operate under certain strict limits. So Diogo raises, and also others have raised, the issue of the danger of creating an isolated niche, talking to yourself, and not being able to capture the castle of the legal academy. Okay, well, this is a big deal. This is a big job, and I think that if I wanted to do, if I had time to do a study, I would do a study now on what are the mechanisms by which the tradition, the doctrinal tradition in Brazilian legal education and law schools really works. What are the bureaucratic, sociological, cultural, and personal mechanisms that maintain this tradition against not simply intellectual traditions coming both from inside Brazil and also outside Brazil, but from the demands of the practice of law. This is not a discipline, an approach that is particularly useful for much of the actual practice of being a lawyer, particularly lawyers in global environments where they must deal with very complex, multi-transnational issues. So it's not intellectually powerful, it's not professionally useful, this tradition, and yet it's absolutely, powerful, and it reproduces itself. And so the sociology of this would be a great study. But I just want to underscore that Diogo is right, that the risk of isolation, of creating, we can't conquer this world, so we'll just build our own little world. This happens in the United States. In the early years, the Law and Society was considered a radical move, and a lot of the somewhat similar resistance, but the resistance wasn't so strong, and a lot of the ideas were absorbed into the mainstream, so that the distance between the sociology of law people and the sort of more conventional law professors is not so great, and everybody accepts the need
for empirical evidence. I think there's nobody who is against empirical work, and indeed it's now becoming ever more important. So what's the difference? Why did the American academic community absorb these ideas and make them sort of part of the mainstream, and why it's so hard? And it's not just Brazil. I mean, you can find this all over the world, this problem of resistance. So don't feel that you're alone. There's lots of Germans, and the whole history of sociology of law in Germany is a terrible story of excitement and euphoria in the 60s and 70s, and resistance and defeat in the 80s and 90s. So you could create a whole international network of people who've made an assault on the castle and fortress of formalism around the world and haven't really been able to break through the gates, the iron gates. So, but it's a real problem. Policy impact. Okay, so this is a constant issue in the United States. This is not unique to Brazil. How can we make our work more useful? Will people pay attention to it? And the answer is sometimes they do, sometimes they don't. I think there's a general sense that the American law and society community, now talking about the people within the United States dealing with policy issues in the United States, have had mixed experiences in getting access, and so again, don't feel that this is a Brazilian problem. This is but the culture of policy making in the United States and the way the legislatures work, at least at the federal level and in the better organized states. Don't forget, we have 50 states, and their lawmaking capacities and the intellectual level of the lawmakers very, very different, vary. But I would say, again, it's better, but it's not, it's not what the scholars want. So when we had our committee to outline the 5 big things that the Law and Society Association should concentrate on for its second 50 years, that is, the second half century, this was one of the top priorities, figuring out how to get the research have more direct effect on policy. So that's not new. Bem rapidinho, porque o coordenador da próxima mesa já apareceu na porta. Acho que eu queria encorajar o seu trabalho e concordando com a sua questão, porque de fato, veja, nós temos uma situação paradoxal no país. Como o Diogo colocou muito bem, quem tem intenção por fazer trabalhos empíricos ou de teoria social do direito ficam aqui, como lembrou a professora Eliane, num subgrupo, né? Assim, na banda marginal do direito, né? No entanto, a juristada toda se sente muito à vontade para propor reformas institucionais o tempo inteiro, né? Nós só não estamos numa condição pior porque, para nossa sorte, a vanguarda iluminista é menos importante na realidade do que supõe ser. Mas é um perigo, porque assim, as ideias estão sendo apresentadas para o país sem qualquer evidência, né? Essa é uma questão muito importante. Então, se eu fosse te recomendar um tema, talvez você pudesse olhar a reforma política. Teve um debate muito interessante entre o ministro Barroso e o cientista político Fernando Limonge no SEBRAP, isso está na internet, em que ali você pode ver exatamente essa diferença entre o diletante e o cientista. Pode olhar, né? Ou a segurança pública, né? O que é isso? Eu sou capaz de fazer um discurso sobre o mundo sem olhar para as evidências. E no caso da reforma política do Brasil, isso o senso comum o problema do Brasil é o presidencialismo de coalizão. O que o Limonge responde corretamente: falta explicar se o problema é o presidencialismo ou a coalizão. Se nós tivéssemos um presidencialismo só com o PMDB, nós não seríamos um país corrupto? Essa a derivação lógica desse raciocínio? Então,
precisa entender o que acontece no Estado brasileiro, como é que ele funciona, né? E isso faz parte de um trabalho de teoria social do direito, de analisar as instituições como elas funcionam. Como é que a gente vai propor uma reforma política baseada no desenho da melhor regra? É uma bobagem isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Bem, então eu agradeço muito a todos os participantes da mesa, todos vocês que estiveram aqui prestigiando, e alguns já ficam para o próximo, né, atividade que vai ter aqui. Obrigado, Eliane. Bom dia para vocês.